E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar continuidade ao tutorial de como desenhar o Goku e agora no processo de coloração. Nós vamos começar pelo cabelo do Goku e para iniciar eu vou estar utilizando aqui o azul cobalto para fazer as sombras, alguns detalhes mais escuros nas mechas do cabelo do Goku, ok? Então aqui eu vou fazendo as sombras bem de leve, na verdade, para não ficar tão saturado. Então se a gente quiser dar uma escurecida, a gente vai escurecer depois que fazer o restante da coloração. Logo em seguida, depois de fazer as sombras com azul cobalto, eu vou vir com verde água e vou dar uma passadinha na mecha, para que não fique somente aquele azul, já que esse azul do cabelo do Goku ele é um pouquinho meio assim esverdeado. Então a gente utiliza um pouquinho do verde e água para criar um tom diferente. Aí a gente faz o verde água primeiramente em cima da parte das sombras e fazendo um degradê para as partes mais claras, e no restante da mecha a gente vai pintar bem clarinho. Lembrando que a gente vai deixar algumas áreas nas mechas um pouco mais claras, quase brancas. Então se você colorir muito essas partes, você pode utilizar também uma borracha para dar uma apagadinha, para ficar um pouquinho mais claro em algumas regiões, para dar um efeito legal. Logo em seguida eu venho com o azul mesmo, então eu já reforço mais um pouquinho em cima da parte das sombras, fazendo um degradê e pintando de leve nas outras regiões, e também deixando um brilho em algumas partes para dar aquele tom um pouquinho mais, para dar um efeito bem mais legal. E esse processo é o que nós vamos fazer em todas as mechas, tá? Eu vou acelerar para não ficar tão cansativo. Em suma, vocês vão fazer o mesmo processo, tá? Em todas as mechas, e no final vai dar esse resultado. Depois de fazer isso, a gente já vou utilizar o lápis branco para arrematar o cabelo. Agora, para fazer a pele do Goku, eu vou utilizar o vermelho, o rosa chiclete e o rosa claro. Primeiramente, vou começar pelas sombras mais uma vez. Então a gente vai fazer as sombras ali, principalmente nessa região do centro do rosto do Goku, porque como é o efeito de Ki, na lateral do rosto dele está pegando a luz, está iluminado. Então a parte que a gente vai fazer sombra é nessa parte frontal do rosto dele. Então com o vermelho a gente vai fazendo as sombras nas regiões que são necessárias, ali na parte da testa, abaixo dos olhos e no nariz dele, e também nessas ruguinhas que a gente fez aqui ao redor da boca, para dar maior profundidade. Caso vocês achem necessário, vem com a borrachinha e apaga alguns cantos. Agora com o marrom eu vou dar uma escurecida em umas pequenas regiões que eu utilizei o vermelho, só para aprofundar um pouco mais as sombras, algumas regiões que geralmente ficam um pouco mais escuras. Como por exemplo ali abaixo do nariz, eu fiz assim também nessa dobra que está acima da sobrancelha dele, tá? Porque o rosto está bem flexionado e está bem expressivo. Depois de termos finalizado com o vermelho e com o marrom, nós vamos vir com o rosa chiclete e vamos primeiro forçar um pouquinho o rosa chiclete em cima das partes onde a gente pintou de vermelho antes, e vai passando para as partes que vão ser mais claras, fazendo um degradê, tá? E com isso a gente consegue deixar a pele bem mais homogênea, porque o rosa chiclete, por ser mais claro, ele vai se mesclando com o vermelho, com as nossas sombras de vermelho, e fica um resultado bem interessante também no final. Então, em suma, a gente vai fazendo toda essa região das sombras com rosa chiclete e vai passando um pouquinho no delas para fazer um degradê. Logo em seguida, eu vou vir com o rosa claro e vou pintar o restante do rosto do Goku, deixando uma parte clara, uma parte quase branca aqui na lateral esquerda do rosto dele, tá? Porque é um detalhe, um brilho no rosto. Então, para deixar esse brilho, a gente vai pintar ao redor dele, fazendo um degradê para que não fique uma pintura tão chapada, já que o restante da pintura a gente utilizou o degradê, a gente vai utilizar o degradê aqui também. E assim como eu utilizei o rosa chiclete, eu vou passar o rosa claro em cima das sombras também, forçando ele mais um pouquinho. E assim ele vai dando mais uma homogeneizada, vai deixando as cores mais uniformes. E dá um tom um pouco diferente, um tom, além de vermelho, um pouco mais alaranjado com rosa claro aí. Dá uma tonalidade bem legal pro personagem.
E no restante do rosto dele a gente vai pintar bem clarinho, tá? Vocês podem pintar tanto em círculo quanto em linha reta. Se vocês pintarem em linha reta, pintarem reto, é só vocês pintarem mais de uma direção, né? Quer dizer, você faz primeiro uma camada de uma direção e depois você passa mais uma vez por cima em outra direção, que aí você preenche melhor as partes que vão ficar brancas no seu desenho, e com isso o desenho fica bem mais uniforme a pintura, tá? Não força muito lápis para que não fique marcado o papel também. Pinta de levinho e vai reforçando com mais camadas depois. Aqui eu estou reforçando um pouco com rosa chiclete para dar um tom mais rosado na pele do Goku mesmo, tá? Agora eu estou fazendo ali os detalhes para deixar a parte mais branca aqui na lateral do rosto do Goku e reforçando ali na orelha dele, passando o rosa claro em cima das sombras. Então sempre que achar necessário, você pode vir com a cor anterior e reforçar um pouquinho das sombras e reforçar a tonalidade. Se você não forçar muito o lápis, você consegue fazer essa sobreposição de cores depois de já haver pintado uma região. Por isso que é interessante você pintando de leve, caso você necessite fazer essa sobreposição depois, você vai conseguir. Assim como eu estou fazendo no resto da pele do Goku, onde eu pintei com o rosa claro, eu estou vindo aqui fazendo uma camada bem levinha com o rosa chiclete, para dar o tom mais rosado. E ali na região do brilho, da lateral do rosto do Goku, eu utilizei a borracha para apagar um pouquinho e para deixar um degradê bem uniforme mesmo no centro do brilho. Agora, no restante da pele do Goku, vocês vão fazer da mesma forma. Por isso que eu acelerei, porque o processo é o mesmo. Em suma, vocês vão fazer as sombras com o vermelho. Em algumas áreas que vocês querem aprofundar um pouquinho mais, vocês utilizam o marrom, como ali naquela parte abaixo do peitoril do Goku, naquele pedacinho que tá aparecendo, utilizei o marrom. E depois vocês utilizam o rosa chiclete. Para dar uma mescla, vocês vão utilizar ele em cima do vermelho, que ele vai mesclar um pouco mais o vermelho. E depois vocês finalizam com o rosa claro. E além de passar ele em cima da parte das sombras, vocês vão pintar as demais regiões e deixando alguns pontos um pouco mais claros para dar um brilho na pele do personagem. Então esse é um processo repetitivo, por isso que eu acelerei. Em suma, é a mesma coisa em toda a pele. É fazer sombra, faz degradê e dá alguns pontos de luz, que aí vai dar um efeito bem da hora no desenho de vocês. Eu vou deixar a imagem de referência na descrição para vocês, mas eu não segui muito fielmente a pintura da imagem de referência, tá? Então eu vou deixar a imagem de referência e vou deixar também o meu desenho, caso vocês queiram seguir a minha pintura. Ali na boca dei também vermelho, vermelho escuro e marrom e preto. Agora sim, vamos iniciar a parte da roupa. Nós vamos começar também pelas sombras. Primeiro nós vamos fazer as sombras com o marrom, tá? Aonde a gente vai deixar um pouco mais profunda as dobraduras do tecido. Então aqui a gente vai fazendo em todas elas, dando um sombreado para ficar assim uma textura bem legal e ficar um efeito legal, um pouco de profundidade em algumas regiões. Então a gente vai fazer isso em toda a camisa do Goku. Desculpe, o sol tá pegando porque eu estava utilizando a iluminação do dia, né? Então o sol ficou pegando um pouquinho aí. Prejudicou um pouquinho a gravação, mas o importante é que dá de vocês visualizarem o que eu quero que vocês visualizem. Então, continuando aqui sombreando as regiões, tá? Eu sombreei algumas dobraduras dentro do tecido, agora eu tô sombreando essa parte que fica abaixo do braço dele. E sempre que a gente for fazer um sombreado, a gente vai utilizar o degradê. A gente começa um pouquinho mais escurinho na margem, forçando um pouco o lápis, aí a gente vai deixando a mão mais leve, né, para dar um degradê e para fazer uma mescla de cores. Existem outros tipos de sombras, né, dá para fazer uma sombra um pouco mais chapada, mas já não é o meu estilo de pintura. Se vocês quiserem fazer assim, vocês podem fazer também. Então, depois de ter finalizado com o marrom, nós vamos agora utilizar o canela. E nós vamos dar mais uma camada de sombras em cima dessas camadas de marrom e fazendo um pouquinho
fazendo de certa forma uma passagem. Então a gente vai ultrapassar um pouquinho o limite que a gente delimitou com marrom, porque assim ele vai fazendo umas camadas de cores, tá? Marrom, aí a gente vai utilizar o canela, depois vai utilizar o vermelho e depois o laranja. E assim vai ficar um tom bem homogêneo e as cores não vão ficar não vai ficar um contraste muito grande e muito saturadas, umas sombras às vezes que não condizem muito com o tom que a gente está utilizando. Então, no caso, para sombrear, eu vou estar utilizei esses dois tons que são semelhantes, o marrom e o canela. Agora sim, eu já venho com o vermelho escuro e eu vou forçar mais o lápis nessas regiões que nós fizemos as sombras. No restante da região da camisa do Goku, eu vou fazer uma camada leve com esse vermelho escuro. Exatamente porque como a gente quer fazer, como ele tá com o Kaioken, até tanto a pele dele ficou com uma tonalidade diferente, como também a questão da roupa. Então a roupa a gente vai fazer um laranja bem avermelhado. Agora eu vou vir já com laranja e eu vou passar o laranja em toda essa região que nós pintamos com o vermelho escuro. Tá? Vocês não precisam mais forçar o laranja em cima da parte das sombras. O interessante é que essas partes fiquem avermelhadas mesmo. Então, como a gente já forçou bem o lápis vermelho nessas regiões, a gente não vai forçar o laranja em cima delas assim. Depois de preenchido com o laranja, agora sim a gente vem com o vermelho mesmo, vermelho normal, e a gente vai dar mais uma passada, mais uma camada na camisa dele. E depois dessa camada de vermelho, a gente vai vir com mais uma camada de um laranja claro, que aí ele vai meio que mesclar todas essas cores e a gente pode forçar um pouquinho esse laranja, tá? Então, como a gente está utilizando esse tom mais claro, ele já deu uma mescla e já preencheu toda a região que nós queríamos preencher e não ficou falhas brancas. Então, por isso, não será necessário utilizar o lápis branco, pelo menos na minha pintura, mas se vocês quiserem utilizar, podem utilizar depois de terem feito, tá? Para mim o resultado já está satisfatório. E da mesma forma nós vamos repetir no restante da camisa. Utilizar primeiro o vermelho e depois a gente vem com o laranja, o vermelho e posteriormente a gente utiliza o laranja claro, que aí vai homogeneizar todas as cores que nós utilizamos anteriormente. Dando continuidade, a gente vai colorir esses braceletes do Goku da mesma forma, dando um tom um pouco mais avermelhado para eles. Por isso a gente não vai colorir diretamente com o azul, a gente vai usar um tom de roxo. No caso aqui eu estou utilizando violeta e eu estou fazendo primeiro como se fosse uma base, a primeira camada nesse bracelete de tecido que o Goku utiliza. Nós não vamos pintar até as extremidades porque eu quero que fique uma parte como se fosse um brilho. Então eu vou pintar meio que ali no centro, seguindo também um pouco a sombra do braço do Goku. Então a gente vai colorir ali no centro dessa parte do bracelete, deixando um brilho nas duas extremidades. Depois de utilizar o violeta, a gente vem com o púrpura e nós vamos fazer uma segunda camada. Com o púrpura a gente já passa um pouquinho dele nessa parte onde a gente vai deixar um pouquinho mais clara, mas de uma forma bem clarinha mesmo, só para não ficar branco. E depois de utilizar o púrpura a gente vem com o vermelho e a gente vai fazer a nossa terceira camada para dar um tom bem mais arroxeado para esse bracelete do Goku. Após eu ter utilizado o vermelho, eu vim ali com o púrpura novamente, mesclando algumas coisas, e agora eu já estou utilizando aqui o lápis branco, e praticamente está finalizada essa mescla. Da mesma forma como a gente fez aqui nessa parte do bracelete do Goku, a gente vai fazer tanto na faixa dele como no outro braço, tá? A faixa dele nós vamos seguir a mesma lógica. Primeiro vamos utilizar o violeta, depois o púrpura e depois o vermelho escuro que eu estou utilizando aqui. E assim a gente vai fazer esse contraste, deixando brilho em algumas regiões e esse tom mais avermelhado. Para colorir ali as perninhas, eu estou utilizando simplesmente o cinza e o lápis prata, tá? E depois eu estou vindo com o branco para arrematar, para mesclar melhor as cores. Agora vamos iniciar a parte da aura de Ki do Goku. Para iniciar, nós vamos vir com o lápis azul e vamos primeiro delimitar e fazer de forma aleatória por onde será essa primeira aura de Ki, né? Essa parte do Ki azul ao redor do corpo dele. Então eu delimitei ali mais ou menos como seria. Agora ao redor do Goku, mesmo colado nele, tocando nele, nós vamos fazer
uma aurazinha bem pequenininha mesmo com o azul, de forma bem aleatória também, bem junto à extremidade do corpo dele. Nós vamos fazer isso ao redor de todo o corpo da forma como vocês estão vendo aí. Posteriormente, depois de nós termos finalizado dessa forma, nós vamos utilizar as pontas do lápis, nós vamos fazer umas raspinhas do lápis e vamos pintar, vamos usar elas para colorir essa parte da aura dele, né? Parte interna que a gente vai deixar um pouco mais clara com azul também. Então eu raspei ali a ponta do meu lápis já em um recipiente para ficar um pouco mais rápido, para agilizar. E com a ajuda de um algodão, eu estou espalhando ela ao redor de todo o desenho, tá? Eu estou tomando cuidado aqui de não extrapolar aquela parte que a gente tinha delimitado da aura. Mas se extrapolar não tem problema, porque como é algo aleatório, vocês podem depois dar uma modificada na aura sem problemas. Então nós vamos fazer isso em toda a aura ao redor do Goku, vai ficar de forma bem homogênea e vai ficar um tom bem claro, que é o que a gente está querendo nesse desenho. Essa técnica ela é bem interessante, inclusive para a gente fazer alguns fundos somente para não deixar o fundo branco. Muitos desenhistas gostam de utilizar ela para fazer alguns fundos. E agora que a gente finalizou aqui com as raspas dos lápis, a gente dá uma limpada primeiro, né? Eu utilizei ali um pincel para fazer a limpada, para dar uma limpada, e agora a gente já vem com o azul bem apontadinho e nós vamos agora pintar um pouquinho, fazendo um degradê da extremidade da aura para o centro, tá? Não vai pintar até o final do centro, é apenas nas extremidades, vai ficar um tom um pouquinho mais escuro do que o que a gente fez com as raspas do lápis. A gente vai colorindo a extremidade de toda essa aura dele, fazendo o degradê para o centro, para ficar bem homogêneo, da forma como vocês estão observando aí. Depois de termos finalizado com azul, eu vou vir com outro tom de azul. Ele é um azul um pouco claro também. Eu não sei dizer para vocês exatamente a cor agora, porque como é um lápis bicolor, eu perdi a minha caixa de 24 cores e ele não tem o nome escrito no lápis. Mas é um tom de azul um pouco claro, então vocês podem estar utilizando esse tom de azul, ou se vocês quiserem utilizar o mesmo tom de azul que vocês fizeram a primeira camada, só para dar uma segunda camada e dar uma reforçada e uma escurecida um pouquinho mais. Agora, o que nós vamos fazer? Com o espuminho e com aquelas raspas de lápis que a gente fez anteriormente, que a gente raspou para fazer a primeira parte da aura, nós vamos vir esfumando essas extremidades que a gente fez, para que elas fiquem um pouco mais homogêneas, já que a gente não vai utilizar o lápis branco, nós vamos dar uma esfumada com o esfuminho e vamos utilizar essas raspas de lápis, porque dessa forma vai preencher melhor aquelas falhinhas brancas que ficam quando a gente colore com lápis de cor. Eu estou utilizando as raspinhas do lápis para esfumar também. E assim a gente vai fazer ao redor de toda a aura normalmente. A gente vai esfumar todas as extremidades e vai dar algo bem mais suave, vai ficar um degradê bem mais suave porque a gente vem passando um pouquinho com ele. E agora com o lápis vermelho escuro eu estou delimitando ali a região do Ki, né, a parte do Kaioken. Coisas bem pontudas mesmo, é uma parte do Ki que ela é bem pontuda, meio triangular, então é bem aleatório e bem fácil de fazer também. Eu estou fazendo ali meio riscadinho a parte das extremidades para ficar um pouco mais visível para mim quando eu estiver fazendo o resto da coloração. E agora eu estou reforçando um pouquinho. Mas não se preocupe que a gente vai reforçar um pouco mais essas extremidades depois. Agora, para colorir a parte interna dessa aura, a gente vai utilizar a mesma técnica com raspas do lápis vermelho escuro agora. Depois de termos feito totalmente com as raspas do lápis vermelho, a gente vai com o vermelho normal. E a gente vai tanto colorir um pouco mais ali naquela região das extremidades, dando uma escurecida, como também agora a gente vai passar todo esse lápis um pouco deitado ao redor de toda a aura, tá? Na parte interna de toda a aura. E agora a gente vem mais uma vez com as nossas raspas para dar uma homogeneizada, em onde a gente coloriu com lápis e assim vai ficar um tom um pouquinho mais escuro. E agora definitivamente a gente vem com o vermelho escuro e vamos reforçar a aura
fazendo riscos mesmo, são vários risquinhos para dar esse efeito. Na parte interna da aura dele a gente vai fazer mais alguns risquinhos também. Para finalizar o desenho ali, praticamente eu estou utilizando a caneta gel branca, tá? Para fazer uns pontinhos brancos, mas vocês podem utilizar o corretivo também e um palitinho para estar aplicando o corretivo. E aqui o nosso desenho praticamente já está finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, eu espero que tenha sido proveitoso e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários o link para um grupo do canal que eu vou estar fazendo, de forma com que eu fique um pouco mais comunicativa com vocês. E de forma também que vocês podem ter contato comigo, vocês podem estar mostrando os desenhos, a gente pode conversar, trocar algumas ideias. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários, caso vocês queiram entrar, é só clicar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos. Não esqueça de sair sem deixar o seu like aqui no vídeo se você realmente gostou. E se você puder também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque você ajuda muito a divulgar o canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!